Amém, glória a Deus, louvado seja o nome deste Deus, o Todo-Poderoso, amém, o Criador dos céus e da terra, amém. Ontem, graças a Deus, o culto, o irmão Francisco com a irmã Conceição, toda a liderança da Assembleia de Deus Tradicional aqui no loteamento Vitória, aqui na Cidade Nova, na Cidade Nova 3, está de parabéns, amém, pelo culto maravilhoso, pelos hinos, pela pregação da palavra. Ao nosso Deus nós rendemos, nós tributamos toda a glória, toda a honra, porque Ele tem abençoado, amém, esta congregação, Ele tem abençoado, Ele tem sustentado o irmão Francisco, que é o dirigente desta igreja, a irmã Conce, né, Ele tem nos ajudado e a gente vê assim a manifestação do poder de Deus. Então nós gostaríamos de que Deus abençoe mais o irmão Francisco, a irmã Conce, todas as irmãs estão de parabéns, amém. Todas as irmãs, todos os irmãos, amém, pelo esse trabalho, essa obra, que Deus venha nos ajudar e Deus venha salvar mais almas, mais mulheres, amém, que Deus faça multiplicar. Nós pedimos a Jesus Cristo, que Jesus Cristo faça multiplicar o número das mulheres, o número dos homens que amam e louvem a Deus aqui nessa comunidade Vitória, loteamento Vitória e você que ouve este vídeo, você que acessa aí nossas páginas, você é o nosso convidado a estar nas nossas igrejas, na igreja de Deus, nas congregações, para quê? Para aprender a palavra de Deus, amém? A Bíblia diz que Jesus voltará. A Bíblia fala lá em Mateus que Jesus voltará. Se eu não me engano, é no capítulo 24, né? Quando Jesus fala do sermão profético, quando Jesus fala dos princípios das dores, né? Quando Jesus censura os escribas, os fariseus, quando Jesus fala que quando ele saía lá dos templos, né? Jesus ele pregava dentro dos templos lá em Jerusalém. Se Jesus estivesse hoje aqui no Brasil, em Manaus, Jesus estaria nos templos pregando, ensinando a palavra de Deus. Jesus não faltaria um culto, não faltaria porque a missão de Jesus é ensinar a palavra de Deus. Então Jesus, ele entrava e saía, ele pregava nas praças, ele pregava nos rios, nos montes, enfim, nas casas. Jesus ensinava a palavra de Deus por onde ele andava, por onde ele saía, ele falava a palavra de Deus. E se aproximando-se dele, os seus discípulos, para lhe mostrar a estrutura do templo, Jesus, porém, lhes disse: não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então Jesus disse que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Quando Jesus voltar a este mundo e levar a sua igreja para os céus, esse mundo passará por uma grande tribulação, já revelada na Bíblia Sagrada. A grande tribulação que o mundo enfrentará está revelado no livro sagrado. Só que isso só vai acontecer quando Jesus arrebatar o seu povo. Amém? E Jesus, porém, ele disse: não vejo tudo isso. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo: diz-nos quando serão estas coisas, em que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então, os discípulos queriam saber que sinal haveria da vinda de Jesus à terra e do fim do mundo. E Jesus respondeu e disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo,
e enganarão a muitos. E ouvires de guerra e de rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Coisa que já está acontecendo na terra. Nós já estamos vendo fome, nós estamos vendo peste, nós estamos vendo terremoto, nós estamos vendo guerras, nós estamos contemplando rumores de guerra. A Síria, o Irã, etc, etc, etc. E o próprio Brasil aqui, nós vivemos rumores de guerras aqui. Só que não é uma guerra declarada, mas tem sim uma guerra aqui dentro do Brasil. Só que, como eu falei, não é declarada. Amém? Então a Bíblia diz que quando nós ouvires de guerra, já estamos ouvindo. Ouvimos de rumores de guerra, olhai, não é para nós nos assustarmos, porque é necessário, é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores, todos são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para ser desatormentados, né? E matai-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Agora eu abri um vídeo aqui no Facebook, em que tem um homem aí, um pastor, um irmão, que ele vai ser enforcado, ou já foi enforcado, porque ele aceitou Jesus Cristo. Ele deixou a religião islâmica e por causa disso a pena de morte para ele é o enforcamento. Então, ele foi atormentado, ele foi odiado por quem? Pelo amor que ele declarou a Jesus Cristo. Amém? Tá? O Facebook não me deixa mentir. Matai-vos-ão e serão odiados de todas as gente por causa do meu nome. Por que mataram aquele ex-islâmico? Por causa do nome de Jesus Cristo. Amém? Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trairão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo mundo, em testemunho a todas as gente, então virá o fim. Jesus disse que esse evangelho do reino será o quê? Será pregado em todo mundo. E nós estamos pregando o evangelho de Cristo através da internet, deste canal de comunicação. Amém? Em todo o planeta. Nós estamos falando de Jesus, nós estamos falando das histórias de Jesus, a Assembleia de Deus tradicional, pregando Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida. E Jesus falou, no meio da iniquidade, no meio do pecado, nós estamos falando de Jesus. Mas aquele que persevera até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gente. Então virá o fim. Quando o evangelho de Cristo for pregado em todo o mundo, em todas as gente, em todas as nações, para quê? Para testemunho em todas as gente, então virá o fim. O fim só virá quando o evangelho de Cristo, quando as histórias de Cristo, quando a vida de Cristo, o evangelho e as histórias de Cristo for pregado em todo o mundo, em toda a gente. Então nós, os povos de Deus, nós os evangélicos, nós que cremos em Jesus Cristo, temos a Bíblia Sagrada como a única e suficiente guia de orientação. E depositamos na Bíblia Sagrada toda a nossa confiança. E confiamos no que nela está escrito, que fala sobre Jesus, nós temos a obrigação de colocar nossa cara para o mundo ver, para falar de Jesus. Amém. Porque o Evangelho tem que ser pregado em todo o mundo. O Evangelho tem que ser anunciado em todas as gente, através de mim, de você, de todo aquele que tem fé em Jesus Cristo, tem essa ordem, tem essa missão. Amém?
Então o sermão continua a grande tribulação. Quando, pois, vides que a abominação da dissolução de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê que entenda, então os que estiverem em Judeia que fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa da sua casa. Não desça. Amém. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar suas vestes. Jesus diz que ai das grávidas, mas ai das grávidas que amamentarem naqueles dias. Orai, nós devemos orar para que a nossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque, diz a Bíblia, e não é eu, que haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco haverá jamais. E diz a Bíblia, e não é eu, que se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, eis aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão, diz a Bíblia, e não é eu, falsos cristos, falsos profetas, e eles farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois aonde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E o sermão continua, diz a Bíblia, a vinda do Filho do Homem. No capítulo 24, no versículo 29, diz que depois da aflição daqueles dias, o sol vai escurecer, a lua não vai dar sua luz, as estrelas vão cair do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, aos quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade do céu. Jesus manda nós aprender, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vide todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Quando nós virmos o evangelho ser pregado em todo mundo, quando nós virmos rumores de guerra, quando nós virmos guerras, perseguições, aumento da iniquidade, quando nós virmos a propagação do evangelho em todo o planeta, a multiplicação do evangelho, quando nós vemos todas essas coisas que Jesus falou e disse, nós temos que saber que Jesus está à porta. Nós devemos aprender esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando vir de todas essas coisas, nós vamos ver com os olhos, ninguém vai nos contar. Está aí a televisão que não deixa mentir, a própria internet. A própria internet não nos deixa mentir. O rádio, a gente liga o rádio às 5 horas da manhã e passa aquele programa da difusora, a gente já começa a ver a violência do final de semana. As pessoas se matando, as pessoas, enfim. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor para toda a eternidade. Glorificado seja o nome deste Deus para toda a eternidade. Amém. E Jesus nos manda vigiar. O sermão continua a exortação à vigilância. Porém, naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem os filhos, mas unicamente meu Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não se perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém?
Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis o que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Amém. Por isso estáis vós apercebido também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Em que nós não pensamos, o Filho do Homem há de vir. Amém. Louvado seja o nome do Senhor para toda a eternidade. O sermão continua a parábola dos dois servos. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo? Diz a Bíblia, e não é eu, que bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e comer a beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera e a hora em que ele não sabe. E separa o luar e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, para todos sempre. Amém.